Bom dia, eu vou tentar explicar para vocês a semântica dos protótipos. A semântica dos protótipos tem por objeto de estudo as diferentes formas de organização das categorias, especialmente, mas não só por meio de sua manifestação prototípica em itens lexicais. A prototipicidade é um fenômeno cognitivo, responsável por organizar as categorias em membros mais centrais, periféricos. O exemplo dado pelo autor demonstra isso quando ele fala que numa categoria como ave, por exemplo, o canário seria um membro mais central, um protótipo dessa categoria, se comparado a um pinguim, por exemplo. Nessa área, procura-se categorizar os elementos de entidades diferentes em um mesmo conjunto, por meio de sua organização em protótipos e de relações de gradiência entre os seus membros. A semântica dos protótipos apresenta duas orientações bastante distintas relacionadas a diferentes recepções e desenvolvimentos à teoria dos protótipos desenvolvidas por Eleanor Roche, no campo das ciências cognitivas. É a tendência cognitiva informacional, que descreve um conjunto de propriedades gramaticais ou semânticas atinentes a um item lexical de uma determinada língua. 2 é uma tendência processual que procura descrever a emergência e a construção das categorias inseridas em atividades discursivas. A teoria dos protótipos de Roche desenvolve-se a partir da investigação de Berlin e Kay sobre o vocabulário das cores. Esses autores diziam que a organização das cores dava-se em torno de melhores amostras verbalizadas em termos básicos, como vermelho e amarelo, por exemplo. Então, os termos básicos das cores seguiam uma série de restrições, como, por exemplo, eles não podiam usar escarlate para definir vermelho, não podiam usar amarelado, não se referir a algo referente à cor, como loira. Outros tipos de categorias, como formas geométricas e as frutas, também foram usadas em testes. Esses testes levaram o autor a concluir que a categorização em torno de pontos de referência cognitivos é o princípio geral de sua organização. Outros autores discutiram e desenvolveram teorias a partir das teses e estudos dessa autora, levando a níveis mais abstratos, o que colocou a semântica dos protótipos no campo da linguística, propriamente dita. Quando houve uma grande revisão das teses de Roche e as pesquisas centraram-se mais sobre os graus de prototipicidade tratadas como efeito e não como causa das manifestações protípicas no léxico N. Desculpa. Nessa versão ampliada da teoria, por Kleiber, em 1990, os critérios de pertencimento a uma categoria começaram a ser tratados em termos de semelhanças de família, que foi um conceito elaborado pelo filósofo Wittgenstein. Eu não sei falar, gente. E, de acordo com esse conceito, as propriedades de uma categoria podem ser distribuídas em um esquema de correlação colateral, organizado por encadeamentos, nos quais os elementos eles se conectam um a um. Sendo que, assim, pode ser que dois membros de uma categoria não compartilhem propriedades, mas partilhem propriedades diferentes com um terceiro elemento que permite unificá-los. Com a inclusão desse conceito, as categorias começaram a ser estruturadas em um contínuo de representações analógicas. Então, torna-se possível descrever e analisar a polissemia de itens lexicais sem a obrigação de que suas diversas referências compartilhem uma propriedade. Lakoff atribui os efeitos prototípicos àquilo que denomina modelos cognitivos idealizados e estruturados por 4 princípios. 1 é o proposicional. 2 é o esquema de imagens. 3 é as extensões metafóricas. 4, as extensões metonímicas. Esses princípios começam a adquirir contornos próprios em torno da obra de Geraertes, em que 1997 diz que eles dão conta de descrever as seguintes características comuns a muitas categorias. 1.
Categorias prototípicas exibem graus de tipicalidade, ou seja, nem todos os membros possuem igual representatividade em um conjunto. As categorias exibem uma estrutura em forma de semelhanças da família, sendo uma estrutura semântica em forma de conjunto radial de propriedades que se sobrepõem. E 3. Os limites das categorias não possuem fronteiras nítidas. Geraertes propõe a distinção do campo em duas áreas. A semasiologia, que parte do ponto de vista, dado o item lexical Y, qual significado ele expressa? E a onomasiologia, que parte do princípio de que, dado o conceito X, quais itens lexicais podem expressá-lo. Mas, afinal, o que a semântica dos protótipos estuda? Na primeira tendência, eles costumam estudar a dimensão diacrônica do sentido lexical, as dimensões sincrônicas e diacrônicas da polissemia, a gramaticalização de itens lexicais e a criação de unidades lexicais, como os neologismos, por exemplo. Na segunda tendência, costumam observar efeitos semânticos afeitos à significação referencial do léxico, através do emprego de expressões nominais e processos fóricos, responsáveis pelo estabelecimento de fenômenos semânticos variados, como a sinonímia, por exemplo. Então, gente, isso é um resumo da semântica dos protótipos. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham percebido as diferenças entre os pontos de vista deles. Bom dia, gente. Tchau!